Bom dia, oitavo ano, como você está? Pessoal, hoje é quarta-feira e como toda boa quarta-feira, né, as aulas de vocês são uma aula de inglês, uma aula de gramática, uma aula de geografia e uma aula de ciências. E nessa videoaula, as aulas ocorrerão nessa mesma sequência. A primeira aula de inglês com o Mr. Steffley, a segunda aula de gramática com a Miss Cristiane, a terceira aula de geografia com o Mr. Sench e a quarta aula de ciências com a Miss Val. Pessoal, eu gostaria de chamar a atenção de vocês para as nossas redes sociais. Fiquem atentos. Ao longo da semana, nós estamos disponibilizando atividades extracurriculares para que a gente possa interagir, nos distrair mais, preencher a nossa agenda, porque sabemos o quanto é difícil ficar em isolamento social nesse momento de pandemia. Então, fiquem atentos aos dias de jogos online com os professores, aos dias de filme, de debates, que periodicamente têm acontecido ao longo da semana. Ok? Pessoal, no mais, desejo a vocês uma ótima quarta-feira, bons estudos e até amanhã. Fiquem com Deus. How are you guys doing? Aqui de volta, trazendo o restante do conteúdo para vocês. Vamos lá então analisar o restante dos outros 5 conteúdos que vai cair na prova, ok? Prestem bastante atenção. Beleza, nosso Content Review de hoje, nós vamos trabalhar com Ancient Egyptian Civilization. Lembra que nós trabalhamos com um texto sobre as civilizações egípcias antigamente? Quais eram as culturas bem fortes que cada uma das famílias tinham e a cultura em si egípcia, tudo que eles tinham envolvido com medicina, com as ervas, com tratamentos, com as formas de cuidado com o corpo. Então dá uma analisada nesse texto. Nós vimos que as mulheres e os homens raspavam as cabeças, os homens não precisavam usar nada, na verdade. Eles usavam um lenço quando necessário, porém as mulheres rapavam as cabeças e utilizavam perucas, muito por conta de pragas, piolho, aquela época, tudo que fosse uma impureza, digamos assim, ok? Não era legal para eles, para a realeza, então era bem da cultura egípcia mesmo fazer isso, ok? Muitas joias, utilização de ferramentas inovadoras para aquela época para fazer cirurgias e utilização de medicina natural, ok? Para tratar os problemas, as pessoas com os problemas e tudo mais, ok? Então dá uma analisada nesse texto, analisem as perguntas que nós tínhamos resolvido sobre esse texto, faz um tempinho já, ok? Mas é bem fácil o conteúdo e aí vocês vão pegar de cara assim qual vai ser a resposta na hora da prova. Vocês não vão precisar nem pensar muito. Beleza. Clothing items. Passando depois de Ancient, vamos para os clothing items. Passei para vocês o exercício nem faz tanto tempo assim, passei aqui no quadro para vocês fazerem a distinção de algumas roupas, o que seriam boys clothes, girls clothes, tipicamente, na verdade, porque hoje em dia não tem mais isso. Mas basicamente só para a gente ter um entendimento à parte sobre o conteúdo de clothing items. Tem coisas que realmente girls usam mais do que os boys e aí a gente fez essa divisão. Então nós temos tudo que é um clothing item, vai de accessories, acessórios, shoes, calçados e clothes, roupas em si, ok? Então nós temos t-shirt, jacket, pants, nós temos jeans, shorts, sneakers, high heels, belt, necklace, bracelet, purse, backpack, cap, hat, entre outros, ok? Então vai de vocês aí analisarem todo o vocabulário que eu coloquei lá para vocês. Não precisa usar nenhum outro tipo de vocabulário que nós não tenhamos visto, não vimos, oh my god, que nós não vimos na nossa aula, ok? Acho que ficou melhor assim. Então, galera, prestem bastante atenção, ok? Revisem, criem algumas frases para fixar melhor aí na cabeça até chegar o dia da nossa prova. Mas é fácil, dá uma olhada, dá uma analisada no desenho, pesquisa lá, dá um Google. Quem quiser ir mais a fundo, pesquisar as roupas, bem bacana. Voltando agora em gramática, nós temos aqui um porém. No início eu passei para vocês que vocês iam trabalhar com Present Progressive e ING, não foi? Exatamente, vocês vão continuar trabalhando com Present Progressive e ING, porém a prova também vai cair sobre o Past Progressive,
O que é o past progressive? Nada mais é do que ing. Ué, mas não vai ficar a mesma coisa? Se eu tenho um verbo, por exemplo, play, eu acrescento ing e vira play, isso vai ser tanto para o presente quanto para o passado? Errado, ok? Então, sempre que eu tiver um present progressive, o meu verbo to be, o meu to be, tem que estar no presente, ok? Sempre que eu tiver uma past progressive, o meu verbo to be tem que estar no passado. E aí é onde eu tenho que analisar. O que é meu verbo to be do presente? Am, is e are. Quais são os meus verbos to be no passado? São só dois agora. Was e were. Então, sempre a gramática no inglês vai simplificando do presente para o futuro. Então, ela diminui do presente para o futuro. Nós temos 3 verbos no presente, 2 no passado, ok? E 1 somente no futuro. Então, o futuro a gente vai trabalhar lá no 9º ano. Preocupa não. Então, primeiro aqui, eu tenho am e is, que no passado vira was, e o are vira were. Então, eu tenho que criar minhas frases a partir disso. Então, vamos lá. I am working. Eu estou trabalhando, certo? O meu verbo to be está no quê? No presente. Agora vamos passar para o passado. I was working. O meu verbo principal, o meu main verb com ing vai continuar a mesma coisa. A única coisa que eu vou ter que mudar é o meu verbo to be. Fechou? É isso que eu tenho que prestar atenção na hora de criar minhas frases. É por isso que é importante voltar nas aulas, analisar, porque se você tiver o pensamento que é a mesma coisa, só acrescentar ing vai ter errado, ok? As duas vão estar no presente contínuo. Então, avalie os exemplos que nós criamos, avalie as atividades, vocês vão se dar bem. Fechou, então. Bem rabiscado esse quadro, hein? Vamos lá agora. Sequencing adverbs. Passei para vocês faz um tempo atrás já, para vocês começarem a criar os parágrafos de vocês. Passei alguns exemplos com sequencing adverbs, os advérbios de sequência. O que são advérbios de sequência? São conectivos dentro do meu texto, da minha frase. Então, eu posso ter, por exemplo, nós utilizamos o then, então... and, e, finally, finalmente, e oh my god, acabei de esquecer o primeiro que nós utilizamos. Beleza, não tem problema. At first, primeiramente, creio que deve ter sido at first. Então, beleza, vocês vão voltar na nossa aula, na nossa videoaula lá do Sequencing Adverbs, onde vocês criaram um parágrafo para analisar o contexto que é utilizado cada um desses Sequencing Adverbs, certo? Não é difícil, é bem fácil. Se você traduzir para o português vai ficar mais fácil ainda para você memorizar, e não é uma coisa boa de você fazer traduzir de um idioma para outro, mas no caso dos Sequencing Adverbs, ajuda muito. Todos os Sequencing Adverbs do inglês. Vocês estão vendo só 4, 5 por agora. Depois vai aumentando. Então, beleza. Na prova, eu só sei que vocês não têm que criar um parágrafo. É uma atividade de múltipla escolha, se não me engano. Certo? Então, dá uma analisada quais são os Sequencing Adverbs que nós utilizamos, nós estudamos. Vai ser só aqueles que estão no vídeo. Não tem nenhum outro extremo aí, porque nós temos milhões de Sequencing Adverbs. Ok? E para finalizar, preciso de água. Can and could. Sempre que eu quero expressar uma possibilidade em inglês, eu vou fazer o uso de can and could, desses dois verbos. Can é o verbo poder ou conseguir no presente, could, poder ou conseguir no passado, ou seja, poderia, conseguiria, ok? Então, como é que eu vou trabalhar com essa atividade? Vou pensar aqui numa possibilidade. Ela poderia me emprestar o celular. She could lend me the cell phone. Ok? She can lend me the cell phone. Ela pode. Então, tanto quando pode ou poderia, eles vão funcionar para eu expressar essa frase. Ok? Para eu expressar a possibilidade. Não faz diferença se é presente ou se é passado. Eles vão expressar a possibilidade da mesma forma. Ok? Então, sempre que eu quiser expressar uma frase, uma possibilidade sobre alguma coisa, qualquer situação in the universe, pode utilizar can and could, ok? Para formular. Então, vamos lá criar rapidinho, só para vocês terem uma base. Na verdade, a gente já trabalhou com isso, né? Então, vamos utilizar a mesma que eu falei aqui para vocês. She could lend me the phone. Ela poderia me emprestar. Lend me significa emprestar, viu, galera? Com o lend. Com sem voltinha. Provavelmente está pior do que estava no início. Porém, she could lend me the phone é um exemplo de possibility. Estudem, revisem, não vai ter atividade para casa de novo, só estudem para o teste. Nossa última aula dessa semana, prestem bastante atenção, qualquer dúvida, só perguntar nas redes sociais,
tô zoando, não tem mais redes sociais, pergunta lá no WhatsApp que eu vou responder. Fechou? Então, galera, é isso. Bye bye. See you. Bom dia, oitavo ano, tudo bem? Hoje, dia 17 de junho, quarta-feira, temos aí 2 aulas de gramática. Então, nós seguimos aí, né, o nosso horário de aulas presenciais. Hoje nós estaremos corrigindo os exercícios que foram passados na aula passada, que são da página 90 a 94. E para casa, para responder aí os exercícios da 95 a 99, que são os exercícios de revisão do módulo 2, tá? Esses exercícios, eles correspondem a um resumo, né, e uma revisão de tudo que foi falado aí durante esse segundo bimestre. Foi todo de forma virtual. Então, é aquela sessão que se chama Para Quem Quer Mais. Daqui a pouco, no final da aula, eu estarei mostrando aí para vocês quais são esses exercícios. No início agora das nossas aulas, nós iremos aí fazer as correções, tá? Página 90 a 94. Então, olha só. Na aula passada, eu passei para vocês esses exercícios, né? Que são palavras, expressões aí, que causam dúvida na hora da escrita, porque são muito semelhantes, tanto a escrita quanto a pronúncia. Então, nós iremos corrigir aí esses exercícios, tá? Então, vamos lá. Refletindo e conceituando. Então, leia o trecho a seguir. Então, vocês já leram esse texto para fazer os exercícios. Então, nós já iremos passar lá para a letra A. De forma bem-humorada, o autor apresenta um cuidado que é preciso tomar ao presentear alguém no Natal. De que cuidado se trata? Quais outras precauções devem ser tomadas nessa ocasião? Então, primeiro aí, né, de qual cuidado se trata? Né? De quê? De não dar ao amigo o mesmo presente do ano passado. Então, o ano passado você deu um boné pro seu amigo. Aí, nesse ano, você foi lá e deu um boné praticamente igual. Então, não cometer esse tipo de engano, né, digamos. E aí, né, quais precauções devem ser tomadas? Então, o que você tem que pensar? Tentar descobrir do que a pessoa gosta, ver se o presente é de boa qualidade, se não é algo muito ruim. Prestar atenção aí na questão do valor do presente, para que você não fique no prejuízo, tá? Ver se é algo de bom gosto, né? Porque quando você dá um presente para o outro, você tem que pensar assim: se eu gostaria de receber o mesmo presente. Então, nós devemos ter esse cuidado aí, tá? Na letra B. Porque o presente que se recebe no Natal nem é sempre o que se espera. Por quê? Porque normalmente é alguma coisa que quem te presenteou não te conhece, não te conhece direito. Então, não sabe do que a pessoa gosta, do que a pessoa tem interesse. Às vezes, para mim, amigo secreto, às vezes, como você não conhece seu amigo secreto direito, conhece de vista, mas não conhece, não sabe os gostos, às vezes dá esse problema, né? Dá uma coisa que a pessoa não é que a pessoa não gostou, mas não tem nada a ver com ela. Por exemplo, no meu caso, se a pessoa me der sei lá, um jogo de videogame, não tem nada a ver comigo. Então, assim, vai ser um presente que, assim, nada a ver. E aí, né, outras coisas. Então, quando nós pensamos aí no que presentear o outro, nós temos que levar em consideração o que a pessoa gosta, qual é o estilo da pessoa. Lá para C. Releia esta frase. Este é um tipo de presente que pode ser dado em qualquer época do ano, mas que combina muito mais com o mês de dezembro, mais propriamente no dia de Natal. Então, aqui nós temos o mas e o mais. As expressões mas e mais
apresentam a pronúncia e a grafia parecidas. Qual é o sentido de cada uma delas na frase? Então, o mas é de oposição, de algo contrário. E o mais é um advérbio de intensidade, né? Gosto mais de você. Então, tá dando intensidade. Então, aqui nós temos aqui a diferença do mais e do mas. Nós já falamos. Aqui vem, né, entra aqui o afim, junto e o afim separado, que tem explicação na outra aula. O senão junto e o senão separado. Também já expliquei, tá? 1. Ayrton Senna foi um grande herói nacional, destacando-se como piloto de Fórmula 1. Leia uma tirinha com o personagem Seninha inspirado no piloto. Você gosta de fast food, Seninha? Oi? Mas minha mãe falou que por quê? Mas minha mãe falou que disto a gente tem que comer pouco. Senão a gente, aí o amigo dele fala, senão a gente não entra no carro. Aí mostra que a cena do Seninha aqui, né? Ele comeu muito fast food, ele tá imaginando, né? Que ele poderia ter comido, né, muito fast food e aí ficaria difícil entrar no carro. Fast food, do inglês fast, rápido, food, comida, é um tipo de comida preparada para ser servida rapidamente. Muitos especialistas em nutrição afirmam que esse tipo de alimento não é muito saudável, pois pode ocasionar alguns problemas de saúde. De quais problemas de saúde trata a tirinha? Então, é o da obesidade, ou seja, do excesso de peso. B. Qual foi a estratégia da mãe de Seninha para convencê-lo a não comer muito fast foods? Foi o quê? Foi falar, né, já que ele gosta tanto de pilotar, né, os carros de Fórmula 1, ele falou o quê? Se ele ficasse comendo muito, ele não ia conseguir entrar no carro de corrida, que é a coisa que ele mais gosta de fazer, né? Porque senão ele ia engordar e não ia caber. Então foi a estratégia aí que a mãe pensou em dizer para o filho. C. No último quadrinho, a palavra senão expressa do contrário de outro modo. Então, é no sentido de contrariedade. D. Substitua essa palavra por outra de modo que não altere o sentido da frase. Então, nós temos aí caso contrário ou de outro modo. Então, você substitui a palavra senão por caso contrário ou pela expressão de outro modo sem ter perca de sentido, né? Na questão da semântica, que nós falamos muito durante as lives, né? Do sentido das palavras, das orações, dos períodos. E como a mãe de Seninha teria dito ao filho que evitasse comer fast food, empregando a expressão senão. Então, ficaria como? Se não comer pouco fast food, não entrará no carro. 2. Débora é uma garota de 15 anos que sonha com um namorado. Adora conversar ao telefone e vê celulite pelo corpo todo. Por causa disso, resolveu escrever em um diário que conta todos os seus segredos e o dia a dia de sua vida social agitada. Leia a seguir um trecho do dia 12 de fevereiro, um domingo vivido por Débora. Novidades, novidades, novidades. Você se lembra do Astroudo? Aquele de feio só tem o nome? Amigo do Gui? Que eu vi no clube na última vez que eu fui lá, lembra? Então, eu estava conversando com o Gui no telefone ontem, há mais ou menos 1 hora, quando ele tocou no assunto Nossa, gente, nome difícil. Astroudo. Como é um nome feio. Chamemos o garoto de A. Pois é, o Gui me contou que naquele dia no clube, o A disse a ele que me achava simplesmente linda e estava bem afim de mim. Fiquei empolgada e concordei quando o Gui sugeriu que ele dissesse para o A, sutilmente, que eu também estou meio afim. Ele vai falar com o garoto hoje mesmo e dar um retorno na aula. Aí ela já colocou aqui, né? A, né, de Astroudo e D de Débora. A. Débora escreveu
uma palavra em letras maiúsculas, linda. Com que intenção aí ela empregou esse recurso de colocar tudo em caixa alta, né, com letra maiúscula? Foi o quê? De dar ênfase a essa palavra, né, de colocar mais efeitos sobre a palavra linda. B. Por que razão Débora repete a palavra novidades no começo do relato? Para colocar o quê? Para dar ênfase, para dar destaque ao entusiasmo que ela estava. Então, ela estava muito entusiasmada, empolgada com essa história aí do A. D. C. No início do trecho, Débora diz que tem uma novidade. Qual é? Qual que é a novidade? É que um amigo disse que o outro rapaz, né, ela estava interessada por um menino, aí o amigo dele disse que ela estava interessada, né, e ele também estava interessada nela. D. Qual expressão Débora empregou para descrever o que ambos sentiam um pelo outro? Qual é o sentido dessa expressão? Então, ela usou aí o estar a fim de. Esse estar a fim de separado, né, indica o quê? Que a pessoa está gostando, que ela tem interesse. Ah, eu estou a fim de comprar uma bijuteria, ou seja, eu estou interessada em comprar uma bijuteria. A Débora tá afim do Astolfo, então significa que ela tem um interesse por ele. 3. Analise as frases cujas palavras e expressões em destaque não foram empregadas adequadamente. Então, olha só, mas dias, menos dias, eles vão começar a namorar. Então, aqui não é mas, é mais, tá? Depois aqui, ó, Andréia até que gosta de Pedro, mas ele não é carinhoso com ela. Então, aqui é uma ideia de oposição e não de somatória, de intensidade. Então, aí eu vou utilizar é mais. Então, por isso que tá errado. E por fim, aqui, Samantha está treinando dia e noite a fim de não dar vexame. Então, a fim aqui teria que ser separado e não junto, né? Porque esse a fim junto é de parentesco, de simultaneidade. 4. Reescreva no caderno as frases que você assinalou como incorretas no exercício anterior, grafando as palavras e expressões em destaque adequadamente. Então, nós já fizemos, né? Eu fiz isso aqui oralmente, então é só você corrigir aí, tá? 5. Complete as frases a seguir com um dos termos do quadro, de acordo com o sentido indicado entre parênteses. Então, olha só. Senão, afim, afim. A rede de fast food cresce cada vez mais, a fim de agilizar a hora do lanche, ou seja, finalidade. Agora aqui eu já tenho que ter uma ideia de oposição. Desligue a luz, senão o sono não vem. Agora de condição. Senão, separado, né? Se não desligar a luz, o sono não vem. Agora aqui do ter interesse. D. Disse pela internet que estava afim dela, afim separado. E. Mande-me um e-mail, se não for amanhã a festa. É uma condição. F. Comprei pela internet uns livros de culinária e outros afins. Ou seja, de semelhança é o afim ou afins junto. G. Vou de avião. Se não, chego atrasado ao casamento. Então, de oposição. E por fim aqui, né, nós temos a finalidade. H. Pague a conta da internet a fim de evitar pagar multa. Então, tem uma finalidade aí. Qual que é essa finalidade? Pagar a conta de internet. Senão vai ter uma problemática aqui, né? Que seria a multa, tá? Então, essas são as correções. Aqui já é outra coisa, tá? Que é essa parte verde que vem no finalzinho é um resumo, né, de conteúdos. Então, o que vocês viram, o que vocês aprenderam, tá? E agora é a tarefa de casa, é a sessão para quem quer mais. Essa sessão, como eu havia dito no início da aula, é uma sessão que tem um resumão aí do módulo 2, só que esse resumão vem em forma de exercícios. Então, são exercícios que vocês estarão fazendo aí, tá? Que é de todo o conteúdo que vocês viram. Então, começa na 95 e vai até aqui, ó, até a 99. Tá? Então, são exercícios que tem aí todo o resumo aí, tudo que foi visto aí nesse segundo bimestre. Foi todo de forma virtual, foi todo
por aqui, né? Pelo canal, pelas lives, pelo Google Classroom, tá? Então, esses são os exercícios de casa que vocês estarão fazendo essa semana. E semana que vem eu estarei corrigindo com vocês, tá bom? Meninos, uma ótima semana para vocês. Nós já estamos aí em quarta-feira, já estamos caminhando aí pro final já da semana. Tudo de bom. Qualquer dúvida, só me procurar. Eu estou sempre à disposição. Um beijo para vocês e até a próxima aula. Tchau, tchau. Olá, Oitavuano, bom dia! Como é que vocês estão na manhã de quarta-feira? Então, pessoal, hoje, né, quarta-feira, eu queria fazer uma revisão com vocês, preparar vocês já para a nossa atividade de amanhã, na nossa live, e também as atividades que ocorrerão no Google Classroom na semana que vem, as atividades finais aí, né, desse bimestre. Teremos aula até o dia 30, né, tanto no YouTube quanto em lives. Depois, quando entrarmos em julho, já serão férias para vocês, para a gente. Não tem sido fácil, né? Eu sei que não tem sido fácil para vocês. Também não tem sido fácil para a gente manter a rotina, manter as atividades, as aulas. Exige muito tempo de planejamento, de organização, né? A aula não é só o vídeo aqui, a gente tem o processo de edição, né? De montar um roteiro de texto, elaborar um slide, né, como eu fiz hoje para essa aula. Então, todos os professores têm montado aí slides, né? Então, tudo isso demanda muito mais tempo do que nós teríamos numa simples aula na escola, né? Que, em outras palavras, é um pouco mais fácil, né? Mas, se Deus quiser, em agosto, nós estamos acreditando que nós já poderemos estar de volta nas aulas presenciais, e aí tudo deve ficar muito mais fácil para todos nós. Bom, pessoal, hoje eu queria falar um pouquinho sobre a vida, né, no mundo globalizado. E quando nós falamos sobre globalização, a gente tem que lembrar que nós estamos falando desse último estágio do capitalismo que tanto nós viemos, né, comentando aí nas nossas últimas aulas, nas últimas lives. Então, quando nós falamos sobre globalização, a gente tem que lembrar disso. Esse é o último estágio, né, o estágio que nós vivemos atualmente do sistema capitalista, tá? Vou diminuir a minha imagem aqui para a gente poder ver o slide que eu preparei para vocês. Então, esse é o slide, né? A vida no mundo globalizado. Bom, pessoal, e eu trago 3 imagens que eu acho que reflete bastante o que eu entendo por globalização, né? Esse mundo que está interconectado por redes, né? E quando eu falo redes, é que um ponto está ligado a outro ponto, que está ligado a outro, que está ligado a outros 3, e aí nós temos a formação de redes. São como essas ruas aí em Xangai, né? Uma cidade chinesa. O próprio Google é um belo exemplo de mundo, né? Nosso mundo informatizado, as coisas estão na palma da mão, nos nossos smartphones, né? Então a gente tem acesso muito fácil hoje à informação. Então tudo isso nos insere em um cenário muito rápido, muito veloz, de troca de informação, de troca de mercadorias, de trocas de capital, de dinheiro, né? Hoje mesmo eu recebi uma encomenda que veio da China, né? Comprei lá pelo site do AliExpress. Então, encomendas aí que demoraram 1 mês e meio, mais ou menos, para chegar da China. Está higienizado, está livre dos coronas e acabei de receber. Então, imagina, hoje é possível a gente fazer compras, né, de um vendedor que está do outro lado do mundo, que fala uma outra língua, que trabalha com uma outra moeda, e aí eu pago com o meu cartão, eu pago na minha moeda, eu faço essa compra da minha casa usando o meu computador. Então, tudo isso, né, que a tecnologia nos permitiu é o que nós chamamos de globalização. Então, é dessa vida que nós vamos falar um pouquinho hoje, tá? Então, sem delongas, sem enrolar mais vocês, vamos lá. Bom, pessoal, primeira coisa é que a gente tem que trabalhar a questão do local e do global, que estão interligados, né?
E aí, quando nós falamos de um mundo globalizado, a gente tem que entender que os espaços, eles têm outras dimensões. O que que é o local, pessoal? O local é o espaço micro, tá? Então, é a minha casa, é o meu bairro, é a minha cidade. E o que acontece aqui tem influência no global, tem influência no mundo. Né? Eu coloquei para vocês, acabei de receber uma compra da China, mas essa compra eu fiz da minha casa, eu fiz do meu local, né? Desse espaço local. E aí, essa compra, ela reflete no mercado, olha, exterior, é uma importação, isso faz com que a China exportasse mais. A gente está falando da relação comercial entre Brasil e China. Então, olha, uma compra simples que eu fiz do meu computador, ela reflete em dados que são globais, em movimentos globais. Para essa mercadoria chegar aqui no Brasil, ela veio por navios que atravessou aí o oceano, né? Atlântico ou Oceano Pacífico, ou talvez tenha vindo de avião, eu não sei, mas geram muitos empregos. Então, olha, como que uma coisa que acontece no local pode interferir em todo o global. Olha o caso do coronavírus, né? Um caso que aconteceu numa cidade chinesa. E aí o que aconteceu nessa cidade, que é um local, teve consequências em todo o mundo, né? Então, consequências globais. Então, a gente tem que lembrar que todas as coisas, elas estão interconectadas. E não são só as coisas, não são só as pessoas, os lugares também, né? E aí o caso do coronavírus, né? O caso dessa pandemia já nos ajuda a compreender um pouco sobre isso. Bom, pessoal, então o local e o global estão completamente interligados, né? E aí eu trouxe até um exemplo para vocês, que é o caso da Primavera Árabe. A Primavera Árabe, pessoal, foi uma série de revoltas, de movimentos antiditatoriais, né, contra a ditadura, que ocorreram ali no norte da África e também ali em alguns países da Ásia, do Oriente Médio, como na Tunísia, Argélia, né, na Síria, no Marrocos, no Sudão, na Líbia. Todos esses países derrubaram os seus ditadores e ele aconteceu pelo movimento da internet. Começou em alguns países movimentos populares, as pessoas começaram a ir para a rua e aí outros países, vendo que aquele país estava fazendo aquilo pela internet, as pessoas começaram a cobrar também, começaram a ir para as ruas, e aí foi um movimento quase global, né, que aconteceu ali em vários países. Então, a Primavera Árabe é um belo exemplo de como é que o local e o global estão interligados e como que algo que acontece em um lugar e aquilo fica sendo informado, né, outras pessoas ficam sabendo disso, acaba gerando, então, movimentos em vários lugares do mundo. A moda é um belo exemplo, né? Lança-se uma moda na Europa, nos Estados Unidos, um tênis, a gente já fica louco para consumir, para ter. Lança um iPhone novo, a gente já quer consumir, a gente gostaria de ter aquele telefone, né? E então a gente fica sabendo das coisas de forma muito rápidas. E aí, pessoal, os principais conceitos que nós vamos usar dentro desse mundo globalizado é o de redes e de fluxos. Redes, eu disse para vocês, é quando nós temos vários pontos e esses pontos eles estão interconectados, né? Aí nós temos uma rede. Quando você pega uma rede, já viu que uma rede, aquela rede que a gente dorme mesmo, é uma rede de pesca. Uma rede, ela tem vários nós, né? Onde uma linha e outra se encontram, nós temos um nó. E aí, nesse nó, vários nós formam uma rede, né? E o que é fluxo? Fluxo é movimento. Movimento de pessoas, movimento de transporte, movimento de mercadorias, movimento de capital, de dinheiro, né? Então, a tecnologia, ela tem propiciado para a gente, né? Ela tem nos dado oportunidade de aumentar as redes e os fluxos, tá bom? Nesse mundo globalizado, ok? É isso que essa imagem passa para a gente. Então, as mercadorias,
hoje produzidas em um país, elas podem ser consumidas no mundo todo. As pessoas podem viajar de um lugar para outro lugar distante em poucas horas. Você vai para São Paulo em 1 hora e meia. São 1.000 quilômetros de diferença. E você chega lá em São Paulo em 1 hora e meia. Né? As ideias, as informações, a gente fica sabendo o que acontece lá na Europa ao vivo. Né? Isso é possível através desse mundo interconectado. Bom, pessoal, isso aconteceu por causa das revoluções industriais. Vocês já estudaram isso, né, lá em história, mas nós vamos trabalhar com 3 revoluções industriais. A Revolução Industrial, pessoal, que acontece no século XVIII, né, começa um processo na Inglaterra, depois França, Alemanha, e se espalha pelo mundo com o surgimento das indústrias. É um processo muito importante, porque ela insere um novo estilo de vida, né? Onde se produz em massa, e a produção em massa, a produção em grande quantidade, vai gerar aquela lei, lembra da procura e da oferta? Quando eu aumento muito o número de produtos em circulação, o preço desse produto cai bastante. Então, as pessoas começaram a consumir mais produtos industrializados, e aí as indústrias começaram a se diversificar, né? Indústrias de roupas, de calçado, e logo indústrias de eletrodomésticos, e aí cada vez mais a indústria ela foi se modernizando e se diversificando, né? Para vocês terem ideia, pessoal, ó, por que ocorreu, né? O uso do petróleo, a indústria siderúrgica, o desenvolvimento dos transportes, a produção em linha de montagem, né? Que é a produção em massa. Essa produção em massa, a gente chama ela de Fordismo. O Fordismo, pessoal, vem da linha Ford, tá? Lembra o Ford, marca de carro? E por isso a imagem aqui dos carros, porque antes, pessoal, um carro era uma pessoa que produzia todo o carro. Agora, no Fordismo, não. É a produção em massa e a produção em linha de montagem. Então, uma pessoa é responsável por uma parte, outra outra por aquela peça, e cada pessoa é especialista naquilo. Então ela faz muito mais rápido e ela faz em grande quantidade, tá? Então é isso que é caracterizado por Fordismo, ter uma linha de montagem onde cada trabalhador executa uma etapa do processo, tá bom? Isso então é o Fordismo. Pessoal, eu não preciso nem dizer, né, que o capitalismo industrial, nós já falamos sobre ele, como é que a indústria foi importante pro capitalismo, né? Até que nós tivemos aí a terceira revolução industrial. A terceira revolução industrial, pessoal, ela surge após a Segunda Guerra Mundial, no período lá de Guerra Fria, lembra que nós comentamos, na disputa entre capitalistas e socialistas, é quando as multinacionais, né, e aí representado por esses bonequinhos aqui, eles começam a ir para vários lugares do mundo, é quando o McDonald's ele começa a instaurar filiais em várias partes do mundo, né? A gente vê uma tentativa dos Estados Unidos de colocar a sua produção, né, de colocar o sistema capitalista naqueles países neutros. Então a gente vê as multinacionais indo para esses países. Então isso é o que nós chamamos aí de terceira revolução industrial. E a revolução técnico-científica, o surgimento dos computadores, dos smartphones, do dinheiro virtual. Agora o nosso dinheiro não fica mais guardado em cofres apenas, né? Não fica guardado apenas debaixo do colchão. Agora a gente consegue guardar os nossos dinheiros em nossos aplicativos, nos bancos. Então eu consigo transferir para a pessoa aqui em segundos dinheiro, consigo pagar as minhas contas, até mesmo com relógios hoje, né? Existe já mecanismos que eu aproximo da maquininha e eu faço meu pagamento. Eu não preciso nem inserir mais um cartão numa máquina para poder fazer meu pagamento. Basta ali eu aproximar meu cartão, aproximar meu relógio ou aproximar o meu celular e aí eu já consigo fazer esse pagamento. Então tudo isso é uma revolução que traz uma mudança no nosso estilo de vida, né, capitalista. Então hoje nós vivemos um capitalismo
diferente do capitalismo de 200 anos atrás, tá? Quais são as outras características, pessoal, da terceira revolução industrial que nós estamos vivendo hoje, né? Primeiro, fontes de energia menos poluidoras. Então, nós temos feito uso de energia que não é só o petróleo, o gás natural, o carvão mineral, que são altamente poluentes. Hoje há uma preocupação na utilização da energia eólica, dos biocombustíveis, da energia solar. Nós fazemos uso de máquinas, né, desenvolvidas aí com alto grau de tecnologia. E cada vez, pessoal, que nós aumentamos a tecnologia e fazemos mais uso de máquinas, cada vez mais nós precisamos de menos trabalhadores, né? Então, as máquinas têm substituído o trabalho humano, né, na lavoura, no campo, mas também nas indústrias. Nós temos o surgimento de novas áreas, né, de atuação profissional. Então, por exemplo, há 20 anos atrás, você não tinha um desenvolvedor de aplicativo, né? Não havia um programador de aplicativos, não havia quem fizesse aplicativos, porque a ideia de aplicativos não existia. Então, quando surge aplicativos para celular, surge uma nova profissão, né? Então, essa nova fase tem feito aí surgir muitas novas produções, profissões. YouTuber, né? Ser um youtuber não era uma profissão há alguns anos atrás, mas o surgimento da internet, das redes sociais, do YouTube, gerou uma nova profissão, né? O ser o youtuber, ser um influencer digital, né? São novas profissões. Então a gente tem aí desenvolvimento de setores, de serviços, né? Que antes eram dispensadas pela indústria. Pessoal, não sei se vocês identificaram aqui na imagem, ó, mas esses amarelinhos aqui são pintinhos. É produção em larga escala de frango, tá? E aí nós temos aí pintinhos que vão virar frangos em uma granja, tá bom? E aí, olha como é que eles são criados em larga escala, né? Bom, pessoal, basicamente era isso que eu queria falar para vocês, né? Nós estamos vivendo uma fase muito muito típica do capitalismo, que é da globalização, de um estilo de vida muito mais rápido, mas também muito mais facilitado pela tecnologia. Hoje a tecnologia nos leva a experimentar, né, coisas muito diferentes do que 10 anos, 20 anos atrás. Então, tudo isso facilita e muda a forma como nós vivemos o capitalismo. Né? Como eu disse para vocês, comprar hoje é muito fácil, consumir é muito fácil, e por isso exige de nós muito cuidado, né? Inclusive um cuidado financeiro, né? De a gente não sair comprando também tudo que a gente vê pelo celular, pelo computador, né? É necessário um controle aí das nossas finanças. Bom, pessoal, basicamente era isso que eu queria trazer para a gente, tá? Espero muito ver vocês amanhã, tá? Não deixem de participar da nossa live, tá bom? A aula de hoje era mais uma revisão mesmo, e aí eu queria me colocar à disposição. Qualquer coisa, eu estou aqui. E lembrem-se, amanhã nós temos uma atividade, tá bom? Oral, na nossa live. Todo mundo entra na live, e aí lá eu explico como é que vai funcionar a dinâmica das perguntas, tá bom? Bom, pessoal, fiquem com Deus, boa aula para vocês, tá bom? Tenham um ótimo dia. Tchau, tchau, até amanhã. Falou, galera. Boa tarde, meninos. Vamos para a revisão do sistema cardiovascular, tá? Lembrando vocês que essas revisões, né, irão ajudar vocês na resolução das nossas atividades lá na plataforma, né, as nossas atividades online, né? Olha, qual que é a constituição do sistema cardiovascular? Ela vai ter um órgão, né, propulsor, que é o coração. É composto de vasos sanguíneos. Esses vasos sanguíneos eu tenho artérias, veias e capilares. E eu vou ter o sangue, né, que vai ter a presença lá do plasma
glóbulos vermelhos e glóbulos brancos, tá? E tem demais células, mas essas são as mais importantes, tá bom? O sistema cardiovascular, meninos, né, ele forma um sistema circulatório, né, é um sistema que há uma distribuição e vigilância no organismo e ele, né, é formado pelos vasos sanguíneos, o coração e o sangue, como eu falei antes, né? Esse sistema ele é formado por um conjunto de órgãos, né, que é altamente complexo de transporte, que compreende os vasos sanguíneos e um sistema de bombeamento, né? Então ele é um órgão, o coração ele é um órgão de musculatura involuntária. Aí nós temos o sistema circulatório, ele vai ter como função o transporte de nutrientes, o transporte de produtos de excreção das células, né, ou órgãos ou vai para órgãos excretores, né, como é o caso do rim. Ele tem uma função de transportar o gás oxigênio e o gás carbônico, né? Também ele transporta hormônios e produtos metabólicos, regulação da temperatura corpórea e defesa contra os agentes patogênicos. Olha o tanto de funções que tem aí o sistema cardiovascular ou circulatório. O nosso sistema circulatório ele é composto dos capilares, veias e sistema circulatório. Esse sangue vai circular através dos vasos sanguíneos, que vai assegurar a distribuição do sangue para todas as partes do corpo. Então, ele é formado pelo coração, que é um órgão muscular com cavidades e válvulas no seu interior, que tem como função bombear o sangue e permitir a circulação de todo o corpo através de vasos sanguíneos. As artérias, né? São menos resistentes, são vasos sanguíneos resistentes, espessos e elásticos que conduzem o sangue sob pressão ao coração de todas as partes do corpo. As veias, vasos sanguíneos que, né, grande calibre que conduzem o sangue de todas as partes do corpo para o coração. Eu costumo simplificar, tá? Artérias levam o sangue do coração para o corpo. Veias trazem o sangue do corpo para o coração. Assim vocês não vão esquecer. Capilares, tá? São vasos sanguíneos muito pequenos e numerosos que permitem a troca de substância com as outras pessoas diante do meu corpo. Veias ou venílulas, né? Elas são vasos de grande calibre, elas transportam o sangue dos órgãos para o coração, né? Possui, né, paredes menos espessas e elásticas, né? E são maiores produtoras de válvulas. Aí na imagem você tá vendo que dentro lá tem como se fosse uma válvula. Essa válvulazinha, quando o sangue passa, ela não permite que o sangue volte, tá? Principalmente aí das pernas. Artérias, né, são vasos de grande calibre. Transporta o sangue do coração para o corpo. Possui paredes espessas e elásticas e são resistentes a elevada pressão sanguínea. A circulação pulmonar, né? O sangue é enviado aos pulmões e regressa dos pulmões para o coração. O resultado da hematose nos pulmões, né, é o sangue passa de venoso a arterial. O que é o sangue arterial, né? O sangue rico em gás oxigênio. E o sangue venoso é o sangue rico em gás carbônico e pobre em oxigênio. O arterial, ele é rico em gás oxigênio e pobre em gás carbônico. Esse sangue, gente, no sistema circulatório é representado pelas cores vermelho e azul.
Vermelho é o sangue arterial e azul é o sangue venoso. Aí, se vocês verem, né, eu tenho o sangue, ele vem do ventrículo direito, artéria pulmonar e entra no pulmão. E lá no pulmão ele devolve o gás carbônico para o alvéolo, o gás carbônico segue o percurso para ser eliminado. Esse vaso sanguíneo, né, recebe a flor, ó, tô vendo vermelho, tô imaginando a flor. Me perdi aqui. Os vasos sanguíneos, meninas, lá no pulmão recebe o gás oxigênio. Esse gás oxigênio, né, pelas veias pulmonares, ele entra no coração pela aurícula esquerda, né? E lá o coração bombeia, né? Ele sai pelo ventrículo esquerdo e vai em direção ao corpo, tá? Corpo, cabeça. E o sangue que vem, ele vem, entra do lado direito do coração, passa pelo ventrículo, tá? Átrio esquerdo e ventrículo, átrio direito e ventrículo direito, e passa pela artéria pulmonar e vai para o pulmão. Lá ele deixa o gás carbônico e pega o gás oxigênio. Então, a circulação, ela trabalha em conjunto com o sistema respiratório, tá? Então, aqui eu tenho a circulação pulmonar, né? A circulação pulmonar, ela se inicia no ventrículo direito. Olha lá, tá mostrando nesse bolinha em azul mais claro. E o sangue segue para o pulmão. E lá no pulmão, né, ele dá o gás carbônico e pega o gás oxigênio que volta para o coração novamente, certo? Aí ele entra no coração pela artéria pulmonar. Ele sai do coração pela artéria pulmonar. Todo o sangue que sai do coração, ele sai por uma artéria. E ele entra no coração por uma veia, tá? No pulmão, o sangue passa de venosa a arterial, que é chamada de hematose, que é a troca, né, gasosa que acontece lá dentro dos alvéolos pulmonares. Né? Lembra que eu falei de sistema respiratório na aula de ontem? O sangue arterial, ele vai regressar ao coração pelas veias pulmonares. O sangue arterial entra no coração pela aurícula esquerda. Aí eu tenho a circulação sanguínea, que ela é formada pela grande circulação, que ela é sistêmica, e pequena circulação, que é a pulmonar. Ela é sistêmica porque ela sai do coração e vai em direção em todas as partes do corpo. E como que funciona o coração, tá? Para bombear o sangue, o coração ele vai contrair e vai relaxar de uma forma rítmica e involuntária. Aí ela vai produzir um que nós chamamos de ciclo cardíaco. E para cada ciclo cardíaco completa-se, então conta-se uma pulsação, né? Um número de pulsações por minuto determina o ritmo cardíaco. Pequena e grande circulação. A pequena circulação é quando o sangue vai para o coração, vai para o pulmão e volta para o coração. Grande circulação, o sangue sai do coração, vai para o corpo e volta para o coração. Então, ela demanda um pouquinho mais de tempo. E a circulação sanguínea, ela é dividida em grande e pequena circulação. A grande circulação, né, depois de passar da aurícula para o ventrículo, o sangue arterial sai do coração, seguindo pela artéria aorta e depois para todo o corpo. O sangue arterial, ele percorre, né, todo o corpo e regressa. Aí nós temos aí o sangue, né, venoso, né, e o coração pelas veias cava superior e inferior, entrando na aurícula direita.
Para vocês, estou colocando uma atividade de fixação no Classroom. Ela vale uma notinha, ela vale 1 ponto e você tem um dia para responder. Não estou colocando, gente, à vontade igual as outras não, tá? Então, entra lá, já responde a sua tarefinha, são só 4 perguntas bem pequenas. E aí, na próxima semana, eu vou colocar outro trabalhinho valendo outra nota, tá? Aí, o outro vai ser um pouco maior, tá ok? Beijos e até a próxima aula. As próximas aulas nossas, né, mais pro final da semana que vem, eu já vou colocar alguns conteúdos do módulo 3, mas não precisam preocupar com o módulo 3. Assistam a aula, vai anotando e a gente vai fazendo atividades lá pela plataforma, tá ok? Eu vou adiantando alguns conteúdos, porque agosto e setembro é bem corrido. E aí nós temos, né, 6 capítulos para agosto e setembro. Então eu vou adiantando um pouquinho, tá bom? Beijos para vocês, até a próxima aula.